Olá, eu me chamo Maria Fernanda de Castro Burbarelli e hoje eu vou apresentar o estudo alométrico de codornas japonesas alimentadas com diferentes fontes lipídicas. Esse trabalho ele é parte da tese de doutorado do doutorando Jean Kaique Valentim e tem como coautores Felipe Cardoso Serpa, Bruna Barreto Prisbulinski, Joyce Zanella, Rodrigo Garofalo Garcia, Cláudia Marie Comiyama e Alexandre Rodrigo Mendes Fernandes. Lipídios são utilizados nas dietas de codornas japonesas como fontes de energia, fontes de ácidos graxos essenciais e também atuam no transporte de vitaminas. A digestibilidade dos lipídios está relacionada às suas características químicas, à sua origem e ao processo de sua obtenção. Quando são utilizados lipídios nas dietas de codornas, é possível observar mudanças no desenvolvimento corporal, no desempenho dessas aves e também em sua saúde. Falando um pouquinho de desenvolvimento corporal, quando a gente pensa em desenvolvimento corporal, devemos se atentar que cada região corporal, cada parte do corpo, cresce ou avança esse crescimento até que alcance um máximo. E depois disso ela começa a decrescer. Isso ocorre quando o animal se aproxima do seu peso à maturidade. Dentro desse crescimento e desenvolvimento corporal, existem fases em que o trato reprodutivo tem um mais rápido desenvolvimento. Isso tem relação com a maturidade sexual dessa ave e também com a produção de ovos. Para avaliar isso, a gente usa a alometria, né? A alometria é uma avaliação do desenvolvimento dos órgãos frente ao corpo. E ela vai estimar uma relação entre o peso do animal e o peso das outras partes do organismo. Então, o objetivo da presente pesquisa foi determinar coeficientes alométricos que descrevem o crescimento das partes dos órgãos de codornas japonesas alimentadas com dietas contendo diferentes fontes lipídicas. Para esse estudo, foram utilizadas 400 codornas japonesas de 21 dias de idade, na fase de recria. Elas foram alojadas e criadas em gaiolas de 156 centímetros quadrados por ave, sendo distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 10 repetições em cada tratamento. Foram incluídas em dietas isonutritivas formuladas de acordo com a NRC 94, 2,5% de óleo, sendo as fontes desse óleo, fonte desse lipídio, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de girassol e óleo de canola. Essas aves, elas foram criadas até os 42 dias de idade, sendo que aos 42 dias elas foram pesadas e obteve-se um peso médio de 146, mais ou menos 3 gramas. Foi então selecionada uma ave por repetição, com mais ou menos 10% do peso médio. E essas aves foram submetidas ao abate e à evisceração. Após esse procedimento de abate e evisceração, as carcaças e os órgãos foram pesadas individualmente. Os órgãos e partes foram separados e pesados individualmente para a obtenção, então, dos pesos de cada uma das partes. As partes avaliadas foram peito, pé, coxa, sobrecoxa, dorso, asas, fígado, coração, moela, proventrículo, oviduto, ovário, duodeno, jejuno, juntamente com o ilho e o septo. Para a avaliação do crescimento relativo das partes em relação à carcaça cheia, foi utilizada a seguinte equação, sendo que y é o peso de cada parte, x é o peso da carcaça resfriada ajustado, a intercepção do logaritmo da regressão linear sobre y e b é o coeficiente de crescimento relativo ou coeficiente de alometria, e aí o erro multiplicativo. Foram então calculados os coeficientes alométricos e foi realizado um teste T para verificação da hipótese de B igual a 1, com significância de 5%. Se o B foi igual a 1, o crescimento foi denominado como isogônico. Se B for diferente de 1, o crescimento então é determinado como heterogônico. Se o B é maior do que 1, a gente tem um crescimento tardio. E se o B é menor do que 1, a gente determina como um crescimento precoce. Então, como resultados do nosso estudo, aqui a gente pode observar essa tabela, as estimativas do coeficiente de alometria das partes e órgãos de codorna japonesa.
com destaque para os órgãos do trato gastrointestinal. Em relação aos órgãos do trato gastrointestinal, foi observado um comportamento isogônico para todas as fontes lipídicas, como vocês podem ver nessa tabela, exceto para o óleo de canola, que ele apresentou comportamento heterogônico positivo, ou seja, um crescimento tardio para duodeno e jejum no mais hídrico, como vocês podem ver aqui. De acordo com o Moran Jr., em 1985, taxas de crescimento similares entre órgãos do trato gastrointestinal estão relacionados à maturação destes órgãos logo nas primeiras semanas de idade das aves, onde, com o aproveitamento e exposição aos nutrientes da dieta, iniciam a absorção desses nutrientes a partir da digestão, da liberação das enzimas e, consequentemente, um maior desenvolvimento desses órgãos. Em relação aos órgãos reprodutivos, nós pudemos observar que todas as fontes, foi observado em todas as fontes, com a utilização de todas as fontes, um comportamento isogônico, exceto para o óleo de milho e de canola, em que a gente observou um comportamento heterogônico positivo, ou seja, um desenvolvimento tardio para os ovários, como a gente pode ver no destacado na tabela. O comportamento isogônico do crescimento do oviduto dos ovários, ou seja, do trato reprodutivo, ele está relacionado com as altas demandas por lipídios para a formação e desenvolvimento das gemas, assim também como a produção de hormônios sexuais. Então, ao mesmo tempo que a ave está se desenvolvendo, as outras partes do seu organismo, é necessário que ela também direcione nutrientes, inclusive os lipídios, para a formação dos ovos, das gemas, e também para a sua maturidade sexual. Porém, quando a gente tem um desenvolvimento tardio dos ovários, a gente pode ter um atraso na entrada e no pico de postura. E esses efeitos são indesejados para a postura comercial. Dessa maneira, ficou demonstrado que o óleo de milho e de canola podem ser menos indicados para a fase de recria, em decorrência desse atraso ou desse desenvolvimento tardio dos ovários. Com esses achados, pudemos concluir que os coeficientes alométricos do desenvolvimento de partes e órgãos de codorna japonesas são sim influenciados pelos lipídios da dieta. E os óleos de soja, algodão e girassol demonstraram efeitos positivos desejados na manutenção da taxa de desenvolvimento do trato reprodutivo, similar ao desenvolvimento do corporal. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui no Congresso da FACTA. Agradecimento especial à nossa equipe e à Faculdade de Ciências Agrárias e à Universidade Federal de Dourados. Muito obrigada.